início ao 20º Congresso Internacional de Direito Tributário da ABDF. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar aqui os oponentes dessa mesa virtual. Gostaria de agradecer o convite que foi formulado, cumprimentar o nosso presidente, o professor Heleno Torres, toda a comissão científica, todos os diretores da BDF. É sempre uma satisfação de poder participar desse congresso. E, evidentemente, não poderia deixar de fazer os devidos cumprimentos ao público, Sempre digo que a razão de ser de todo e qualquer evento é o público, seja ele presente fisicamente, seja na modalidade online, que é esse painel. Então, eu gostaria de fazer esses agradecimentos em registro, parabenizar pela justa homenagem direcionada à ministra Regina Helena Costa, excelente escolha, por sinal, e o nosso painel, que tratará sobre tributação da internet das coisas, terá a composição. Nós tomamos a liberdade, e assim espero que a comissão científica aceite a sugestão que nós tomamos aqui, de fazer uma pequena inversão com relação às palestras. Nós vamos deixar o doutor Antônio Florencio de Abreu e Silva para fazer a última palestra para encerrar, certamente de uma forma brilhante, esse painel. Então, dito isso, me cabe aqui conduzir os trabalhos, muito mais ouvir os palestrantes que estão aqui convidados. Eu gostaria de fazer o convite para assumir o seu papel como palestrante a doutora Priscila Faricelli, que é sócia da Demarest Advogados, que vai trabalhar sobre tributação de serviços de OIT. Então, eu gostaria, doutora Priscila, de passar a palavra e, pelo prazo aí que foi conferido de 15 minutos, trazer suas considerações. Ao final, havendo tempo, vamos para os debates, vamos ouvir, responder eventuais questionamentos que o público, porventura, enviar. Doutora Priscila, então, a palavra é sua. Obrigada, doutor João. Bom dia a todas e a todos. É uma honra abrir os trabalhos aqui nesse painel, e a vantagem de iniciar é que depois certamente serei completada e superada em muito aqui pelos colegas. Agradeço à BDF pelo convite, na pessoa do Dr. Heleno, que é o presidente da instituição, e certamente é uma honra poder fazer parte dessa justa homenagem à ministra Regina Helena Costa, e espero contribuir um pouco aí com um tema que é tão novo e tão instigante. Eu já iniciei aqui o compartilhamento da apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Ok. Bom, então, me coube aqui falar um pouco sobre serviços de IoT, tributação dos serviços de IoT, e eu inicio, não tem, como sou a primeira, inclusive, acho que vale a pena trazer aí um apanhado um pouco mais geral de o que estamos falando efetivamente, e eu me lembro, na época de universidade, sempre que estudamos essa relação entre a atualização da legislação e a atualização do mundo real, a gente sempre tem um descasamento muito grande, Acho que a vida real acontece num ritmo e é extremamente difícil para que as normas jurídicas consigam acompanhar esse ritmo e abarcar todas as situações concretas que passam a acontecer, e isso fica ainda mais agravado no nosso sistema jurídico, em que existe uma intensa judicialização de todos os temas, e pensando aqui no direito tributário, nós sabemos que muitas vezes a judicialização ocorre e aí temos décadas à frente até que haja um posicionamento, uma orientação sobre os temas, Então, acho que pensando um pouco nos fatos recentes, vale a pena a gente comentar o recente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de tributação de software, que iniciou lá quando a gente falava em software de prateleira, que a gente entrava na loja, pegava a mídia física, levava para casa, instalava no nosso computador, e quando o julgamento aconteceu, nós já estávamos aí no momento de software as a service, IoT, enfim. Então, temos essa dificuldade, esse descasamento, e certamente
a tributação de IoT, que é Internet of Things, é um desafio muito grande que ainda vai ter que ser acompanhado aí pela legislação. A gente fazendo uma recapitulação, né? A gente teve a nossa Indústria 1.0, que foi o primeiro momento em que a tecnologia e o desenvolvimento, de uma certa forma, deixou de ser unicamente focada em agricultura. Então, a gente teve uma industrialização depois no 2.0, a gente teve a segunda revolução industrial, em que o aço e a eletricidade passaram a exercer um papel bastante relevante em todo o processo de industrialização. Indústria 3.0, a gente tem o início da tecnologia digital, as máquinas muito mais automatizadas, a gente já começa a falar em celular, internet, estamos numa indústria 4.0, em que a conectividade é extrema em todos os sentidos, e já falamos em IoT, e já temos a indústria 5.0 chegando, né? O 5G da internet já está aí em muitos lugares, e certamente é algo que em breve estará muito consolidado. E o que é essa internet das coisas, afinal? Eu acho que uma forma razoável de definir isso é uma ligação do mundo físico à internet, né? Então, escutando o CBN hoje de manhã, eles falam, vamos ouvir CBN pela Alexa. Então, Alexa, fale CBN ao vivo, São Paulo. Então, você fala alguma coisa e o próprio desenvolvimento tecnológico faz com que você fique conectado a uma rádio que é transmitida pela internet, e tudo acontece a partir de um comando de voz. Temos inúmeras situações, carros autônomos, os carros que a gente entra no carro e fala, vai para a casa da minha mãe, o carro vai sozinho para a casa da minha mãe. As cidades inteligentes, casas cada vez mais automatizadas, enfim, já é algo presente na vida da sociedade, em algumas situações mais, em outras situações menos, algumas pessoas mais adeptas, outras menos adeptas, porque embora eu escute rádio pela Alexa, eu assino jornal impresso ainda, eu gosto de abrir o jornal, então acho que estamos aí num momento em que as transformações vêm acontecendo. E se a legislação como um todo tem dificuldade de acompanhar essas mudanças, o que falar na tributação brasileira, acompanhar as mudanças e conseguir apresentar a segurança necessária. A ideia aqui é falar um pouco sobre os serviços. Estamos todos muito conectados, as atividades mudaram muito, as mudanças tecnológicas das últimas décadas foram extremamente intensas, e o que percebemos é, de fato, não só uma dificuldade de as legislações acompanharem essas mudanças, como especificamente, pensando no mundo tributário, como que vai se dar a tributação dessas novas relações. Sabemos que a tributação precisa acontecer, por quê? Porque a tributação nada mais é do que a forma de prover o governo dos recursos que ele precisa para governar. Então, as atividades têm que ser reguladas, têm que ser tributadas. Mas, de outro lado, não podemos permitir que no Brasil se crie um ambiente hostil ao desenvolvimento tecnológico, sob pena de você justamente criar tantos entraves que isso atrapalhe o desenvolvimento natural das coisas. Sabemos que hoje é possível conectar roupas a smartwatches, carros à polícia, máquina de lavar celulares, e as questões tributárias certamente vão surgir, como surgiram num recente julgamento em 2021 sobre tributação de software, que se iniciou numa discussão de software de prateleira, e criamos ali quase uma tabela de situações de modulação de efeitos para definir o que acontece, como acontece, diante das mudanças que aconteceram desde o início do julgamento. Sobre a tributação de IoT, foi feito um estudo muito interessante em 2018 pelo Sindtel Brasil, que apresentou logo de cara que se mantivessem todas as cargas tributárias que já estavam na mesa para atividade, certamente haveria um déficit, ou seja, isso afastaria qualquer investimento e qualquer tentativa de aprimorar o desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil, que certamente seria extremamente prejudicial para o próprio desenvolvimento da economia brasileira. Então, esse estudo mostra que, considerando o que existia na época sobre uma orientação de tributação sobre receita de IoT, se eu tivesse uma receita de R$12, em razão das taxas,
contribuições com DECINE e ICMS envolvidos, eu já teria um déficit de mais de R$2, considerando essa receita que eles analisaram e fizeram essa conta. Por quê? Porque isso era importante para mostrar, sobretudo para as autoridades, que se essas questões não fossem analisadas, a gente teria, de fato, a tributação tornando inviável investimentos no desenvolvimento tecnológico. Em 2019, após, né, audiências públicas e muito debate, a gente tem aí o que pode ser chamado o Marco Civil da Internet das Coisas, o Decreto 9854, que trouxe definições extremamente importantes e que certamente guiou as legislações que vieram posteriormente e as próprias situações que acabaram sendo criadas. Então, ele traz definição de IoT como estrutura que integra a prestação de serviços de valor adicionado, com capacidade de conexão física ou virtual de coisas, com dispositivos baseados em tecnologia da informação e comunicação existentes nas suas evoluções com interoperabilidade. Coisas, objetos, e dispositivos, equipamentos ou subconjuntos com capacidade de comunicação, né, sensorial e atuação de coleta, armazenamento e processamento de dados. E aí tem um aspecto muito importante para o tema que me cabe, que é justamente a questão da tributação dos serviços, né, o serviço de valor adicionado, o SVA. O SVA são atividades conexas à prestação de serviços de telecomunicação, mas que pela legislação de telecomunicação não são telecomunicação propriamente dita. Então, são atividades que acrescentam serviço de telecomunicação, mas não se confundem com o objetivo final, e há uma farta jurisprudência, inclusive, sobre esse tema, tanto de tribunais de segunda instância, como também de tribunais superiores. E sistema de comunicação máquina a máquina, né, que antigamente a gente falava ali no cabo, e hoje é tudo por nuvem, hoje é tudo por conexão não física, e são redes de telecomunicação que incluem dispositivos de acesso, enfim, e outras tecnologias que servem aí para ligar e para fazer as conexões necessárias. E no caso de IoT, nos parece que, como em outras situações bastante relevantes, né, envolvendo aí as mudanças tecnológicas, os nossos problemas são muito concentrados na dúvida sobre qual tributo incide sobre essa atividade, se é o ICMS ou se é o ISS. O ISS, e a legislação tem sido bastante consistente nesse sentido, a jurisprudência também, ele tributa serviços que estão taxativamente previstos nos anexos, no anexo à lei complementar, que é atualmente a lei complementar 116, ou seja, existem inúmeras situações e julgados dos nossos tribunais que afastam de fato essa tributação quando o serviço não está expressamente previsto no anexo à lei complementar. O ICMS, de outro lado, ele é o tributo estadual responsável pela tributação de serviços de telecomunicação, né? Então, existe uma questão muito sensível que é, a partir do momento em que determinada atividade, por exemplo, as questões de SVA, não se qualificam como atividade de telecomunicação, elas vão ser tributadas pelo ISS, mas para que isso aconteça, elas precisam estar expressamente previstas no anexo à Lei Complementar 116. Ou seja, existem aí ajustes e ações que precisam ser feitas para que a tributação da atividade ocorra de forma correta, como tem que ocorrer. E não posso deixar de comentar também a questão de PIS/COFINS. Eu acho que PIS/COFINS se tornou, né, tanto as contribuições ao PIS e a COFINS se tornaram temas de inúmeros debates do judiciário, mesmo em tribunais administrativos, respostas e consultas da Receita Federal, sobretudo em razão da complexidade, existência de dois regimes, a questão de cumulatividade e não cumulatividade, o que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito, enfim, são debates bastante interessantes, e a gente tem aqui uma exceção, né? Serviços de telecomunicação estão no regime cumulativo e outros serviços estão no regime não cumulativo. Então, novamente, fica essencial você definir se a internet das coisas corresponde ou não a um serviço de telecomunicação. Portanto, a prestação de serviços de telecomunicação sujeito ao ICMS depende. Em algumas
situações pode haver, né? E é muito sutil a diferença nessas situações práticas do que é telecomunicação e do que não é. O próprio decreto 9854 de 2019, que é o nosso marco regulatório sobre IoT, ele define a IoT como uma infraestrutura que integra o SVA, que não deixa de ser o serviço de valor adicionado. E sobre esse tema, como eu mencionei, há inúmeras decisões de tribunais superiores que fazem a divisão do que é atividade fim do serviço de telecomunicação e do que não é. O que fizer parte da atividade fim vai ser tributado pelo ICMS. Por exemplo, o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal sobre as tarifas de telefonia. Então, se definiu que o pagamento da tarifa nada mais é do que o pagamento pela prestação do serviço de telecomunicação. Então, essa atividade em si estaria sujeita ao ICMS. Mas os serviços que são inerentes a isso, como o serviço de cadastro, o serviço de atualização, não correspondem à atividade de telecomunicação em si, se qualificam como SVA e, portanto, até mesmo pela Lei Geral de Telecomunicações, estariam fora aí do campo dos serviços de telecomunicações. E é interessante observar que a própria Anatel tem uma cartilha que fala sobre IoT e fala que justamente toda essa parte acessória, que agrega sensorialmente atuação, coleta, armazenamento e processamento de dados, ela é SVA, é serviço que é adicional, não é o serviço final de telecomunicação, são serviços necessários para se prestar aquele serviço, mas não correspondem efetivamente à atividade de telecomunicação. Aqui eu trago algumas ementas dos julgamentos dos tribunais superiores que eu acho que confirmam e vão bastante nessa linha, ou seja, o que corresponder ao serviço efetivo de telecomunicação vai ter incidência do ICMS. E existem também algumas situações em que a atividade, pelo fato de não estar prevista expressamente na lista anexa à Lei Complementar 116 para fins de ISS, deixa de ser tributada, ou seja, fica afastada do campo de incidência do ISS. E aí, claro, temos a guerra fiscal, que antes era entre os estados, muitas vezes, ou entre os municípios, agora a gente tem uma declarada guerra fiscal entre estados e municípios para se definir aquela determinada atividade vai ser tributada pelo ICMS e pelo ISS. E aqui surge um aspecto muito interessante, que na vida real, muitas vezes, as empresas não conseguem segregar as receitas dessas atividades. É muito difícil você ter uma organização dentro da contabilidade das empresas para segregar essas receitas e conseguir dizer, esse pedaço corresponde ao ISS, ao que vai ser tributado pelo ISS, e esse pedaço corresponde ao que vai ser tributado pelo ICMS. Então, essa dificuldade toda traz questões práticas para a vida real das empresas que muitas vezes pode até tornar inviável a própria operacionalização dessa atividade. Eu acho que até caminhando já para o final aqui, já estou vendo meu tempo se esvarindo, infelizmente, vale a pena trazer, como eu disse, né, alguns itens que estão nos anexos da Lei Complementar 116 e que podem certamente guiar aqui a tributação do IoT, processamento, armazenamento, hospedagem de dados, licenciamento, cessão de uso de programação, serviços relacionados a rastreamento à distância. Então, aqui já existem algumas definições que certamente vão encampar alguns desses serviços de IoT e que, portanto, pela expectativa que se tem, vão sujeitar essas atividades à tributação pelo ISS. Temos também essa dificuldade com relação à tributação no caso de PIS/COFINS, porque eu vou ter muitas vezes empresas que vão ter que conviver com os dois regimes, porque prestam serviços de telecomunicação, mas também têm receitas que não são de serviço de telecomunicação, e vale a pena trazer uma menção às taxas, né? Existem uma série de taxas que estão envolvidas aí, taxas e contribuições como DECIME, FUSH, que estão inseridas e agravar ainda mais essa atividade de telecomunicação. Existe uma suspensão de incidência para alguma delas por 5 anos,
certamente numa atitude do governo de incentivar o desenvolvimento da atividade no Brasil e não excluir o Brasil aí de ser um player nesses investimentos de telecomunicação e de IoT, mas sabemos que isso é provisório, ou seja, a princípio existe um prazo de 5 anos para que isso, contado de 2021, que é quando saiu essa norma que trouxe essa isenção temporária, e isso certamente vai ter impactos bastante relevantes aí no custo dessas operações no Brasil e no custo para investimento em novidades, inovações tecnológicas de IoT. Então, acho que os desafios estão lançados. Eu não acho que a gente tenha respostas muito claras ainda, até mesmo porque estamos vivendo uma metamorfose ambulante, como já disse aí um certo poeta, músico, e vamos seguir nela. Só esperamos que o sistema consiga trazer mais segurança para os players, porque essa insegurança que o sistema traz a quem quer desenvolver e a quem quer investir no Brasil acaba sendo muitas vezes impeditiva da realização de negócios, e tenho certeza que nem o governo, nem os empresários têm interesse em que isso siga. Enfim, eram os breves comentários que eu gostaria de trazer aqui. Agradeço imensamente a atenção de todas e de todos e sigo à disposição e ansiosa para ouvir os meus sucessores aqui do painel. Doutora Priscila, excelente exposição, muito didática. Eu vou fazer o convite já de pronto ao doutor Fabrício Dantas, que vai nos brindar aqui hoje com a palestra de fornecimento de chips de incidência de CMS. O doutor Fabrício, ele é sócio do Lins e Tedeschi Advogados, doutor em Direito pela USP, professor de pós-graduação e de graduação da FGV, procurador do Estado do Rio de Janeiro, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda e ex-procurador da Fazenda Nacional. O Fabrício Dantas, então, fica aí com a palavra. Estamos ansiosos para ouvi-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Deixa eu só me desfazer aqui das minhas obrigações tecnológicas. Vocês conseguem ver a tela, não? Sim. Perfeito. Maravilha. Eu tenho que botar ali. Alô? Perfeito. Perfeito, maravilha. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da BDF, na pessoa do meu querido professor, amigo, orientador, Heleno Torres, do meu amigo pessoal, Gustavo Brigagão, da Dani Brigagão. Enfim, é uma entidade que eu já participo já há muitos anos e que me é muito cara e tem amigos muito queridos. Fazer um painel desses, depois de uma fala da doutora Priscila e antes do meu mestre querido José Eduardo Soares de Mello e do doutor Antônio, realmente é um desafio ainda mais assustador, digamos assim. Mas vamos tentar aí, da melhor maneira possível, trazer algumas novidades ou alguma coisa que a doutora Priscila ainda não falou. Em primeiro lugar, sempre que eu falo de conflito ICMS e ISS, eu gosto de contextualizar isso, né? Eu gosto de mostrar o quão ridículo é essa discussão em pleno século XX, né? Como a Priscila falou, a gente está isso é pleno século XXI. A gente está aqui diante de novas tecnologias, né, que o direito regulatório vem enfrentando já há muito tempo. Muito tempo é um período de 5 anos. E agora a gente está aí com uma jurisprudência do Supremo que se torna anacrônica em pouco mais de uma década. Enfim, isso me lembra muito o que o jurista francês Georges Rippé falava, né? Quando o direito ignora os fatos tendem a ignorar o direito. E é exatamente o que acontece nesse tipo de discussão, né? Então, se nós olharmos hoje o que acontece no federalismo fiscal brasileiro, nós temos mais ou menos metade dos municípios dependentes de transferências, seja da União, seja dos estados, sejam obrigatórias, sejam voluntárias. Eles não conseguem se manter. Somente 42 municípios, de 5.570 municípios, têm o ISS como fonte de receita importante. Então, assim, na realidade, o que nós estamos brigando é por migalhas, por besteiras, ao passo que se houvesse
É até difícil falar esse nome agora, principalmente diante da PEC 7, que está para sair aí, mas, enfim, se nós tivéssemos uma reforma orgânica da nossa tributação, certamente isso faria mais sentido. E, obviamente, nós encontramos o ICMS em uma profunda crise. A guerra fiscal diminui a base tributária e o ICMS ele se volta para os fatores de produção, basicamente energia e combustíveis. Então, o que nós temos hoje são estados tributando demais esse tipo de fatores de produção porque a base foi diminuída pela guerra fiscal. Logo, é correto falar que no Brasil temos um imposto sobre o consumo? Me parece que não, porque o ICMS está direcionado para fatores de produção, né? E com isso, como uma economia ela está se tornando cada vez mais de serviço, né, na economia digital, há uma constante crise, uma constante briga com o ISS, que é importante para aqueles 42 municípios que a gente falou. Então, está na hora da gente olhar esse sistema como um todo e ver isso como um sistema, e não como um problema do Estado, como um problema do município ou como um problema da União. A internet das coisas, como a Priscila bem falou, ela exige 4 grandes elementos, né? Como diria o Anthony Payton. Primeiro, things, objetos físicos, né? Segundo, que eles tenham uma conexão entre si ou uma conexão na internet. Terceiro, que eles tenham inteligência artificial suficiente para capturar dados e trabalhar com esses dados. Sem ação humana. Se nós olharmos a recente resolução da Anatel, a 735, ela define a IoT como atos, serviços de valor adicionado, mas sem ação humana. Esses elementos são importantíssimos para a gente discutir a questão que me foi posta, a questão dos chips. Tá? Então, como a Priscila já colocou, o conceito de internet das coisas entra no SVA e, portanto, tem a possibilidade de ser tributado pelo ISS, assim como pelo ICMS. Né? Dito isso, eu divido, né, essas mercadorias com prestações de serviço em 2 grandes tipos, tá? Os diretos e os indiretos. Os indiretos são aqueles em que você compra a mercadoria ainda que tenha o serviço. Ou seja, o serviço não é definitivo ou não gera valor agregado para você comprar aquela mercadoria. Quando que isso acontece? Acontece, por exemplo, o exemplo que a Priscila falou da Alexa. Né? Você fala com a Alexa, ela coloca o rádio, mas, ao mesmo tempo, ela está capturando informações suas. Ela está capturando informações suas que vai ser jogada para uma base de dados e, posteriormente, vai ser vendida. Né? Então, assim, o contribuinte quer aquele serviço? Não, não quer. Aquele serviço de alguma forma, útil para o contribuinte? Não, não é. Portanto, nesses casos em que há uma prestação de serviço indireta que não é diretamente atribuída ao consumidor, eu chamo de indireto e não vejo esses casos como sendo passíveis da incidência do ICMS na relação jurídica consumidor-mercadoria. Por outro lado, o Product as a Service, ou seja, há uma prestação de serviços inerente ao produto. Ou seja, você pode comprar vários relógios. Alguns deles prestam um serviço de eletrocardiograma. Você pode comprar vários carros. Alguns deles têm serviços agregados com inteligência artificial que te levam no lugar ou outro, no exemplo dado pela Priscila. Você pode comprar vários aspiradores de pó. Alguns deles limpam a sua casa sozinho e tem aí uma inteligência artificial capaz de diferenciar objetos, coisas, cachorros, gatos, mapear a sua casa, enfim. Tem um serviço inerente a isso. Nesse caso, ou seja, na prestação de serviços diretos, em que há um valor agregado ou um serviço de valor adicionado dado ao contribuinte na época em que ele compra aquele bem, eu acho que tem um conflito de competência entre o ISS e o ICMS bem passível e que a legislação só vem piorar a situação. Né? A legislação que vem sendo feita
só vem piorando a situação e tornando as coisas um pouco mais inseguras, né? Dito isso, você tem aí o decreto, a Priscila já falou, né? O SVA, ele não é um serviço de telecomunicação e, portanto, em tese, ele se torna passível de ser tributado também pelo ISS, né? Me parece que são serviços... Nesses casos, o que nós temos? Nós temos um produto, por vezes, produtos com alto valor e serviços com alto valor. Porque nós olhamos para relógios, para iPads, para usos domésticos. Mas imaginem um uso industrial. Imaginem, por exemplo, um sistema de irrigação inteligente, um sistema que consegue ler a meteorologia, que sabe que vai chover e joga menos água, um robô que constrói na indústria, um robô que você compra um robô que faz uma operação médica. Enfim, são produtos muito caros e são serviços muito caros, né? O que, nesse caso, torna a questão dos serviços conexos da jurisprudência conceitos um pouco anacrônicos para esse tipo de tecnologia. E vou além, né? Nesses casos, né, você sabe que, como a Priscila bem falou, você tem a regra do tudo ou nada, ou está dentro da lei ou não está. A jurisprudência vem, de alguma forma, mitigando isso, trazendo a interpretação taxativa vertical, ou seja, dentro da lista é o que está na lista, mas com alguma extensividade horizontal, né? Alguma interpretação extensiva de forma horizontal, né? Então, por termos produtos com alto valor agregado, né, e termos serviços também muito caros, lembrando, por exemplo, o exemplo do robô que faz uma cirurgia, são robôs caríssimos, e, ao mesmo tempo, são cirurgias que custam muito caro, né? Eu tenho dúvidas se, nesses casos, a gente consegue configurar operações mistas, no conceito tradicional da lei. Entrega aquele exemplo clássico que tem nos livros, né? Que você entrega uma cortina e a instalação está junto. Isso não se aplica, obviamente, a um serviço com alta tecnologia envolvida e um produto com alto valor envolvido, né? Um exemplo interessante foi, por exemplo, o rastreamento de veículos, né? Em que havia uma discussão do ICMS-C e do ISS-SVA, em que, por muitos anos, teve essa discussão, iria inviabilizar o serviço, um serviço interessante, e aí houve uma modificação legislativa em 2021 para incluir o item 11.5 e encerrar de vez a questão. O fato é que a regra do tudo ou nada e a interpretação taxativa, ainda que extensiva, horizontal, não serve para disciplinar esse tipo de serviço de alto valor agregado, esse tipo de produto de alto valor agregado, de forma que nós somos carentes de uma segurança jurídica dada por uma lei específica sobre o tema, né? No caso, uma lei complementar. E no caso específico do chip, né? É curioso que eu estava estudando isso e eu descobri que o chip, na realidade, é só a base de silício. A parte em cima são circuitos entregados. Então, o que eu achava que era inteligência, não, é só a base de silício que vai fazer o negócio andar, quando, na realidade, o circuito integrado em cima é que vem a inteligência toda, né? Recentemente, nós tivemos 2 regulamentações do final do ano passado, né? Aliás, do final do ano retrasado, em que classificavam a internet das coisas como SVA, tá? Tanto uma resolução da Anatel, essa que eu já tinha comentado, a 735, quanto uma lei recente, que a Priscila também falou, de 2020, né, que fala no conceito máquina-máquina, o M2M, né, em que corta alguma das taxas, né, a taxa de fiscalização e a contribuição para o fomento, né, dá isenção em relação a essas taxas e endereça ou tenta endereçar de alguma sorte essa questão. Me parece que quando você fala que o IoT é exclusivamente um serviço de valor adicionado, não é bem assim, né? O IoT, ele nem sempre é um serviço exclusivamente de valor adicionado. E aí eu volto ao velho RP e a fala da Priscila, logo, principalmente o primeiro slide dela,
de que a indústria está indo mais rápido do que a lei, de que os fatos estão se sobrepondo ao direito. E, assim, a gente não pode, por decreto, ou melhor, no caso, por resolução, você impor um conceito que é mutável o tempo inteiro, né? Você tem chips que se enquadram perfeitamente na jurisprudência muito antiga do Supremo de software de prateleira. E você tem chips que são extremamente tailor-made. São circuitos eletrônicos feitos para determinada indústria. Lembrando que o chip é apenas a base de silício e que em cima vem toda a inteligência. Então, assim, eu não consigo dizer que isso é sempre um SVA ou que isso é sempre um valor agregado em termos de ICMS. Eu não consigo dizer, ainda que por lei, que nesses casos nós vamos ter um enquadramento perfeito da tecnologia no dispositivo legal, né? E por conta disso, principalmente por conta de todos esses conceitos que nós trouxemos, né, nós ficamos com uma dúvida muito grande, né? O contribuinte fica com uma dúvida muito grande. E não só em relação ao ISS e ao ICMS, mas também em relação ao PIS/COFINS, como a Priscila falou muito bem. Eu tive a oportunidade, na época que eu estava no governo federal, de fazer parte de uma comissão que mudou completamente a legislação do PIS/COFINS, né? É um projeto de lei aí de quase 300 artigos, né? Infelizmente, ele ainda não foi para frente, porque o governo sempre tem problemas de arrecadação. Eu não sei quando o governo vai parar de ter problemas de arrecadação, ao passo que, se você simplificasse a legislação... Olha só, eu não estou dizendo de redução de base de cálculo ou redução de alíquota. A única coisa que eu estou falando é simplificar e dar segurança jurídica. Você ia ter um aumento expressivo de arrecadação, né? Ao passo que nós estamos brigando para incidência de ICMS ou ISS através de uma resolução da Anatel ou de uma lei que indiretamente dá uma isenção de taxas e contribuições federais. Ou seja, é aquilo que eu tinha falado no início. Dentro de um federalismo torto, qualquer briga é sem sentido. Dentro de um federalismo torto, qualquer briga gera uma menor arrecadação do que se houvesse segurança jurídica. Me parece, senhor presidente, que eram essas as considerações que eu tinha a fazer, aguardando ansioso para ouvir o meu querido mestre Zé Eduardo e o meu querido amigo Antônio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fabrício Dantas. Excelente exposição, bem objetivo, mas sem prejuízo algum do conteúdo. Ouvindo as duas palestras, né, fico aqui a refletir que tem muitas vezes as pessoas falam, né, por que comigo? Ou seja, nós estamos realmente vivendo um momento de transição tecnológica, né, e já ouvi algumas pessoas perguntando, olha, eu vou ter que realmente me adequar à nova realidade, é a minha geração mesmo que vai ter que experimentar essa modificação? Por que comigo? Por que com a minha geração? E, evidentemente, isso tem envolvido os fatos, mas também, evidentemente, as consequências jurídicas desses fatos no mundo real. Então, eu gostaria de convidar aqui o professor José Eduardo Soares de Mello, que vai tratar conflitos de competência entre ICMS e ISS. O professor José Eduardo é conhecido por todos nós, aqui só para mencionar, doutor e livre-docente em Direito e professor da PUC de São Paulo entre 2012 e 2015. Professor José Eduardo Soares de Mello, a palavra do senhor. Em primeiro lugar, eu fico também muito honrado com o convite formulado pela BDF. Quero agradecer a participação nesse 6º Congresso Internacional de Direito Tributário, em homenagem à querida amiga de mais de 30 anos, ou 40, sei lá, a professora Regina Helena Costa, os meus queridos amigos, o Heleno Torres, o Gustavo Brigagão e vários da diretoria também. Cumprimento aqui os meus colegas integrantes da mesa e queria dizer o seguinte, não é um chavão, não. O Fabrício, aqui o que ocorreu foi o seguinte, tanto a Priscila como o Fabrício já esgotaram, então trataram dos aspectos operacionais, dos fundamentos jurídicos
E ainda bem que eu falo antes do Antônio Carlos, porque senão eu diria obrigado e boa tarde, vamos tratar do fim de semana. O que eu quero abordar com vocês nesses 15 minutos é um aspecto, eu não diria nem teórico, nem conceitual, mas aspectos conceituais, aspectos básicos da tributação do ICMS e do ISS, que Priscila e Fabrício já trataram muito bem, e também os aspectos operacionais, empresariais, né? Como é que fica a fazenda do Estado, a fazenda do município, e, do outro lado, os contribuintes. Embora na minha vida eu tenha dado aula durante muitos anos, eu sempre advoguei, fui advogado interno de empresa, fui advogado externo, e estou aí militando, aí labutando. E essas novidades todas, antes de entrar aqui no tema, eu só quero fazer algumas ressalvas. Me parece que nós estamos tratando de novos negócios jurídicos, de novos instrumentos jurídicos, né? Ou eles estão previstos na lista de serviços, anexa à Lei Complementar 116, ou não estão previstos. Ou eles caracterizam uma operação mercantil, uma prestação de serviço de comunicação, ou não. Então, eu tinha preparado até o roteiro, mas os dois já falaram bastante, eu vou mudar um pouco. Veja o seguinte, e vou começar pelo fim, porque nós estamos diante da seguinte situação. Se isso der problema, e vai dar problema, a internet das coisas, eu não tenho dúvida que será editada uma nova lei complementar. Nós tivemos, desde 1968, o Decreto-Lei 406, o 834, a Lei Complementar 100, 56, e vai por aí adiante. Então, nós vamos ter na lista de serviços essas previsões para que o município, e mais, não vou citar o nome, mas um colega nosso falou, a economia está mudando, e ela está mudando porque está tratando de novos serviços. Então, tudo será tributado pelo ISS. Por outro lado, já começando pelo fim, os estados não vão abandonar os seus convênios. Se a ministra Carmen Lúcia, depois eu faço a menção, num dos julgados, 2, 3 anos atrás, entendeu que um convênio de ICMS que pretendia tributar tudo isso era inconstitucional, novos convênios vão ser celebrados. E como é que fica o empresariado e a Fazenda do Estado? A Fazenda do Estado, na hora que o Supremo decide, e tem 8 modulações, é um inferno. O contribuinte também não sabe. Mas vamos começar aqui agora pelo início. Quando foi me dado o tema da conflitos de competência, é claro que temos uma visão fundamental. Eu tenho que saber qual é a competência do Estado e a competência do município. Até hoje nós não sabemos muito bem, porque levou o Supremo, aqui não é crítica, é um registro, anos e anos para entender que realmente só tenho que pagar ICMS quando eu estou diante de uma circulação jurídica, de uma transferência da posse ou da propriedade de um bem, mercadoria corpórea ou bem virtual. E também terei que pagar ICMS se também prestei um serviço de comunicação, já é um conceito muito amplo. Veja, mas isso é colocado desta forma, e tivemos, eu acho que a ADC 49 há pouco tempo, e outros, agora tem lá, sempre tem uma arguição de alguém lá do Rio Grande do Norte, em algum lugar, para entender que a mera transferência de bens entre estabelecimentos da empresa não é fato gerador de ICMS, que também não está resolvido, porque estão suprimindo a autonomia de estabelecimento. Então, veja, quando eu trato de competência, eu examino o lado do poder público e o âmbito do empresariado, do contribuinte. Sempre haverá uma briga. Então, a titularidade, como sempre o Roca Rasa colocou muito bem, que é privativa, indelegável, incaducável, irrenunciável, nunca o poder público estadual vai deixar. Então, vai entender que haverá uma operação mercantil, sim, e um serviço de comunicação. E os municípios, como nós não encontramos, não é na doutrina, na legislação, um conceito claro do que seja serviço, tentou-se dizer que serviço era a prestação de uma comodidade e utilidade a alguém, e ficou no vazio. O Código Civil não fala o que é serviço. Recentemente, tivemos uma nova colocação da taxatividade da lista de serviços, o que me pareceu totalmente desnecessário, porque já lá em 75 o Supremo falava, é o que está na lista.
E muitos municípios, né, espertamente, colocavam lá o item 101, demais serviços previstos, não estão previstos na lista. Mas o que me incomoda agora um pouco é que, nessa decisão do RE 784-439, ministra Rosa Weber, de junho de 2020, não vou ler o acórdão todo, porque não temos tempo, termina assim: tese de repercussão geral. É taxativa a lista de serviços feito ao ISS e tal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em razão da interpretação extensiva. Então, extensiva é para ampliar aquilo que não está claro, não é nem taxativa, porque ela é extensiva. E eu não estou cogitando aqui daqueles itens que falam dos similares, né? Porque alguns itens falam dos similares, esses não falam. Então, veja o seguinte, nós estamos aqui procedendo a uma análise dessa lista de serviços. Eu vou encontrar lá no item 1 diversos subitens que têm nos incomodado na aplicabilidade, que talvez eles se enquadrem na internet das coisas, eu não sei. Que é o item 103, o item 104, o item 105, e tem mais um outro aqui, mais recente, o item 109. O que eu penso de tudo isso? Quando eu examino as 3 decisões do Supremo Tribunal Federal que trataram desta tributação dos serviços de informática, isso já foi bem colocado pela Priscila e Fabrício, eu vou continuar elogiando durante muito tempo, o trabalho de vocês é primoroso. Veja o seguinte, começamos uma discussão na década de 90, não é? Foi bem colocado. Era a tributação que falava do software por encomenda e do software produzido. Eu tinha um escritório de advocacia, vou lá numa loja, encontro um software, um disquete, que vai tratar do andamento dos meus processos, da cobrança dos honorários daqueles clientes que ainda pagam, né? E, ao mesmo tempo, eu contratava alguém com expertise para ir numa fábrica para examinar a produção, aquele lá por encomenda. E isto ficou ultrapassado. Outro dia eu assisti uma palestra do brilhante advogado lá do Peroba, que manja tudo isso, e o Peroba dizia o seguinte: isto não tem mais, não se aplica mais. E mais, a outra decisão do Supremo Tribunal Federal, esta já vai lá do Mato Grosso do Sul, uma coisa assim, ela também é de 2010. Então, o que nós encontramos, e aqui eu já vou tratar dessas questões, a doutrina hoje passou a entender o que é o Infrastructure of a Service, o IAS, o PAS e o SAS, né? Que nós sabemos que são contratos formalizados para uso de espaço em servidor externo, ou eles têm um hardware, ou não têm um hardware. Enfim, a doutrina conseguiu qualificar esses negócios jurídicos. E por que eu estou comentando isso? Porque esses negócios jurídicos, me parece, que eles não estão devidamente tipificados na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116. E o curioso é que o Supremo Tribunal Federal, quando ele proferiu essas decisões, e aqui eu faço menção à ADI 5659, ele apenas fala no software as a service, ele não fala nos outros. Então, certamente, algum contribuinte vai dizer: o Supremo não julgou o meu caso. O meu caso é do IAS e do PAS. Então, veja, não é crítica ao Supremo, é que tudo demora para ser julgado. Por tudo isso, eu fico pensando aqui o seguinte: até que momento nós temos esse conflito, essa indefinição? E os focos aqui que se apresentam, eu coloco da seguinte forma: o Estado nunca vai se conformar que isso não seja tributado, não digo como uma mercadoria, mas talvez como um serviço de comunicação. Novos convênios certamente virão. Esta lista certamente vai ser ampliada. E eu penso o seguinte: quando nós fazemos um exame da lista de serviços, como eu já apontei, desde o Decreto-Lei 406 até agora, eu já não sei se é mais um 57, um 75, e nós vamos confundindo a Lei Complementar do ICMS, a 190, que trata do DIFAL,
com a 193, que trata da gasolina, e agora eu vi recentemente que o ministro Supremo suspendeu 3 cláusulas ou 4 num convênio ICMS da gasolina. Então, daqui a pouco, saindo da reunião, vamos dizer que revogaram tudo o que nós falamos. Então, o que eu penso? Quando nós examinamos, não vou dizer evolução, a ampliação da lista de serviços, nós verificamos que entraram os negócios jurídicos do leasing, né, do arrendamento mercantil, que não tem nada a ver com o software, talvez tenha, porque pode se importar. E nem vamos tratar do metaverso aqui, porque metaverso virá na lista certamente esse ano, né? E terá um convênio para tratar do metaverso. Eu já vou encerrando aqui. Então, eu tenho aqui o seguinte, vejo que é muito interessante as colocações que foram feitas, mas eu não tenho, e esse é um grande objetivo do nosso Congresso, eu não tenho segurança e certeza sobre nada. Do lado, vamos dizer, do contribuinte, do empresariado, que a gente advoga, orienta, dizer o que fazer, eu diria, eu já vi, às vezes, um caso, quando discutiram a questão da ST, se dava direito à restituição ou não, do ICMS, empresas entrando com ação judicial durante o julgamento, no mesmo dia do julgamento, porque na modulação, se ele tem uma repetição de débito ou uma medida judicial, certamente ele vai estar amparado. Eu quero aqui concluir a minha fala dizendo o seguinte, embora eu não veja com nitidez aqui uma operação mercantil ou prestação de serviço de comunicação, ou até um serviço de comunicação amplo do ISS, eu penso que o importante sempre é nós estarmos diante de que negócio jurídico nós estamos tratando. Porque a tributação, eu ainda sou da escola antiga, de mais de 40 anos atrás, eu convivi com Geraldo Ataliba, com Aires Barreto, o Roque ainda é um menino, né? Convivo com o Roque, o próprio Alcides Jorge Costa, figuras maravilhosas, e aqui eu já estou concluindo, que sempre defenderam a distinção da obrigação de dar e da obrigação de fazer. Porque o Código Civil não foi revogado, né? Se briga muito pelo processo civil. O Código Civil, eu acho que ninguém lê. E lá do Código Civil, dos institutos jurídicos, eu acho o seguinte, que esse conflito de competência, ele deveria ser solucionado sob esse ângulo. E aqui já finalizando. Mas o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu plano de serviço e arrendamento mercantil, disse, não se aplica a teoria civilista. Então, não sei mais que teoria que deve ser aplicada. E agora estou ansioso para ouvir o nosso querido amigo, o Antônio Carlos Floreste Abreu, que certamente vai amarrar todas essas questões, esses conflitos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado, professor Zé Eduardo. Deixa uma bomba aí para o doutor Antônio. Doutor Antônio. Ainda bem que eu vou tratar de tratados. Só aí a bomba, vamos amarrar toda agora. É a utilização de plataformas no exterior e aplicação de tratados. Mas, olha, essa discussão toda é uma maravilha. E eu, como executivo de uma empresa de informática, que na época era a maior empresa de informática do mundo, eu tive que viver e realmente eu era do tempo que ainda se escrevia com a máquina de escrever dessa empresa e as coisas evoluíram de uma forma na década de 90 e 2000 que levaram para essa discussão que a gente está tendo hoje, mas você sempre teve a evolução da tecnologia e não acompanhada da evolução da legislação. E, com isso, você teve todos esses conflitos. Não? Muitas questões foram resolvidas no passado, mas é engraçado que a discussão volta novamente. Então, quando você pensa, bom, isso aqui já está sedimentado, tem entendimento doutrinário, tem entendimento jurisprudencial, mas a jurisprudência muda. E, de repente, a legislação muda também, novas leis complementares. Mas, indo para o meu tema, realmente... Deixa eu fazer a apresentação, doutor Antônio, então, se isso me permite, só para que todos os nossos ouvintes aí que estiverem assistindo, né?
Mas, professor Zé Eduardo, muito obrigado. Vou passar agora, então, doutor Antônio Carlos Florencio de Abreu e Silva. Ele vai fazer a gentileza de tratar. Ele é sócio do Cândido Oliveira Advogados, vice-presidente da BDF e ex-membro do Comitê Científico da IFA. E aí, doutor Antônio, eu te peço para nos brindar aí, por gentileza, com o tema utilização de plataformas no exterior e aplicação de tratados. Então, obrigado. Por favor, continue sua exposição. Muito obrigado pela apresentação. Eu agradeço agora o convite do professor Eliano Torres para participar desse honroso painel com colegas que eu admiro tanto. E também agradecer a Dani Brigagão por estar proporcionando que isso tudo aconteça, porque por detrás dessa toda essa infraestrutura tem o brilhantismo dela, e com ela eu também cumprimento o Gustavo Brigagão, amigo de longa data, que participou muito comigo dessas discussões que a gente teve agora. E também me lembrei do último encontro que eu tive com o professor Alcides Jorge Costa, em que a gente nós estávamos discutindo se realmente teria sido uma boa decisão não permitir que o aluguel fosse tributado pelo ISS. Mas isso já é o passado. Bom, voltando aqui para o tema que me foi dado, realmente a internet, a evolução da internet, ela propiciou que você tivesse que empresas fossem criadas, né? E a gente está falando de empresas, desde que sejam startups, como se chama atualmente, que estão aí vivendo o desenvolvimento do mundo digital, com novas ideias, como também as grandes corporações que já estão aí instaladas há muito tempo, que têm bilhões de usuários, tanto como, vamos dizer, plataformas de streaming de filme, plataformas de streaming de música, plataformas que vendem produtos físicos, plataformas que oferecem todo tipo de aplicativos, desde de jogos a aplicativos que você pode usar no seu dia a dia, de produtividade, e as redes sociais, né? As redes sociais que, hoje em dia, vamos dizer assim, estão assim na mira dos governos e onde se busca realmente a tributar. Mas eu gostaria de começar, assim, como nós temos assim, um público bem variado, né? Eu acho que o importante é mostrar, por exemplo, isso muito mais também em função do nosso dia a dia como advogados, como consultores, né? A gente se depara, por exemplo, com as startups e com empresas que estão começando no mundo digital, então já estão com uma certa evolução, que muitas vezes indivíduos, cidadãos brasileiros residentes no país, eles se interessam em montar uma empresa que vá ter uma atuação no mundo digital. Então, essas empresas elas são criadas e, com isso, vocês têm todo tipo de operação. Você tem contratação para o desenvolvimento do software, você tem contratação de um provedor, de conteúdo, serviços advocatícios, serviços de consultoria diversos, páginas, muito direito autoral envolvido. Então, aí você já começa a verificar questões que são trazidas, primeiro, por exemplo, de definição de residência. Você tem, nesse mundo da internet, você tem, por exemplo, cidadãos brasileiros que estão prestando serviço no mundo inteiro, desde a sua casa, da sua residência, mediante um contrato de trabalho, recebendo pelo seu trabalho. E muitas vezes você tem pessoas que são nômades, que estão uma temporada num país, depois vão para outra, pessoal também muito ligado, que é ligado à segurança de rede, né? Então, a primeira questão que se coloca é realmente qual é o país, o estado em que esse cidadão se encontra, e qual é o país para qual ele está prestando serviço, de onde ele vai receber o pagamento,
e como o tratado vai funcionar para evitar que haja bitributação, né? Depois você tem a própria questão do estabelecimento permanente. Então, você tem grandes plataformas no exterior que também têm uma presença física no Brasil. Então, existe essa presença efetiva, né, na forma de uma empresa estabelecida aqui, como também existe pode ser meramente virtual. E, com isso, você vislumbrar o estabelecimento permanente fica mais difícil. E aí você vê a questão da prestação do serviço que eu estava falando. Será que ele se aplica o artigo 7º, né, que trata dos lucros das empresas, que, né, no mundo da OCDE você não tributaria na fonte, se tributaria no país de residência unicamente. Você tem também a questão, né, da remuneração por serviços técnicos, né, que ficou agora, que envolve também serviços de consultoria, que estão no artigo 12A da ONU e do modelo da ONU, e agora também, por exemplo, está no Tratado Brasil-Suíça, no artigo 13. Você tem a remuneração por serviços pessoais independentes, né, que também é muito comum, né, para essas empresas, indivíduos que estão prestando serviços para essas plataformas. E você também pode ter casos de outros rendimentos. Eu atribuo, por exemplo, receitas decorrentes de jogos. Hoje em dia, no W3, que é a evolução da internet, né, que é o mundo de criptomoeda, que é todo financiado por criptomoedas, você já tem jogos que você ganha prêmios, se você atinge determinada fase, se você é o vencedor. Então, nesse caso, também você poderia ter a tributação como outros rendimentos, né? E aí também a aplicação dos métodos para eliminar a bitributação, tendo em vista que o objetivo final do tratado é esse, né? E aí você tem, evoluindo um pouco mais, você tem a prestação do serviço dessas plataformas para o usuário, né? Você tem aí que a questão começa a ficar um pouco mais sofisticada, porque muitas vezes, por exemplo, nas redes sociais, o serviço é gratuito, ou muitas vezes se cobra desde o exterior, você paga com cartão de crédito, e com isso você não... o país onde se encontra o usuário, ele não tem receita. No Brasil, você tem o IOF, né, que foi criado na época que os brasileiros viajavam muito para o exterior, o pessoal estava indo muito para a Disney, fazendo muita compra, se inventou o IOF, e com isso se alcançou também uma tributação do que acontece na internet, porque, na medida que você tem que usar um cartão de crédito, você tem uma aquisição no exterior, você paga o IOF. Então, mas o IOF também está no final, porque para entrar no CDE, o Brasil está, de certa forma, abrindo mão da tributação do IOF aí ao longo do tempo, dos próximos anos. Mas, voltando para essas grandes plataformas, elas estão situadas sempre em países de baixa tributação. E elas não são nem alcançadas pelos países europeus, americanos. Quer dizer, você não consegue efetivamente tributar essas empresas, né? Através dos tratados, e com isso você começa a ter discussões de tributação dos serviços digitais, você começa a ter discussão do Pilar 1 e como alcançar esses serviços. E, assim, como isso não está no meu escopo, então eu vou ir ficando no âmbito dos tratados. A ONU, em 1921, ou seja, no ano passado, no modelo que ela
que ela divulgou, ela introduziu o artigo 12B. Eles já tinham 12A, 12 trata dos royalties, 12A, e agora o 12B. E o 12B é exatamente para alcançar essa receita de serviços digitais, né, em que você tem, o Fabrício falou, no princípio, se não me engano, em que não há atuação humana, mas aí, no caso, seria um mínimo de atuação humana, no 12B. E a ideia seria alcançar os serviços que essas plataformas vendem, desde essas jurisdições com baixa tributação, que são muito mais os serviços de propaganda, né, que efetivamente estão sendo vistos pelo usuário do outro país, em que não vê a receita desse serviço de propaganda. Você tem também outros tipos de serviços de fornecimento de dados do usuário, serviços que permitem identificar muito bem as práticas e os hábitos das pessoas. Tudo isso é monetizado, né? Tudo isso, de alguma forma, é vendido e oferecido por essas grandes plataformas, e daí vem a grande fonte de receita delas, que colocam elas no topo, né, das grandes empresas, em termos de receita. E o artigo 12B, até estava discutindo com o Dália outro dia, e já tinha visto também esse comentário, muitas pessoas entendem que ele até pode ser de mais fácil aplicação do que o Pilar 1, por exemplo. O 12B ele prevê uma tributação sobre a renda bruta e com uma alíquota baixa que seria negociada entre os países. Então, se essa empresa, do conjunto da receita mundial dela, no país, digamos, o Brasil representa 3% da receita, essa receita seria tributada por uma alíquota que fosse acordada. Então, poderia também ter uma receita sobre o lucro líquido, uma espécie de presumido, em que você atribuiria 30% como um lucro e você aplicaria a alíquota do imposto de renda sobre essa receita. E aí você teria alcançado, digamos, não só essas receitas de propaganda, essas receitas de venda de dados, como também você poderia alcançar todo tipo de prestação, como basicamente o universo inteiro de receitas que essas empresas podem gerar sem que o país onde está o usuário alcance o usuário que, na verdade, está consumindo e que está sendo exposto aos serviços que são vendidos lá fora. Mas o 12B, quer dizer, ele tem a dificuldade de você ter que integrar um tratado. Como é que está meu tempo? Eu acho que estou assim... Nós estamos com 12 minutos. 12? Ótimo. Estamos finalizando. Então, o 12B ele precisa ser negociado, digamos, país a país. Então, o Brasil já tem a rede de tratados dele, ele precisaria convencer os países a celebrar esse tratado, mas o que acontece também é que esses países, quando você tem uma tributação baixa, ainda não têm tratado com o Brasil, né? Exceto, digamos assim, Singapura, que não é um país que tributa, digamos assim, pesadamente como outros países, porque é um país que tem uma tributação razoável, poderia funcionar. Mas, e aí o que está se pensando é criar tratados
multilaterais, ou seja, tratados que você possa aderir, né, como o do BEPS, ou seja, você cria um tratado e os países vão aderindo e, com isso, eles vão ficando, digamos, a própria tributação pode passar a ser exercida pelo país onde se encontra o usuário. No caso, eu acho que, se fosse possível esse encadeamento de coisas e na impossibilidade ou na dificuldade de aplicação do Pilar 1, ele poderia ser uma boa solução. E, com isso, os países onde estão os usuários poderiam ter uma boa fonte de receita. Bom, agradeço pela oportunidade e, mais uma vez, reitero meu prazer de ter participado de uma mesa tão seleta. Obrigado. Obrigado, professor Antônio, pelas considerações. Bom, dando aqui sequência aos trabalhos, eu estou até consultando o nosso grupo aqui e me parece que chegou uma pergunta apenas. Eu confesso que é uma pergunta que eu não sei responder de pronto, que é a seguinte: o doutor Wesley Aragão, ele fez a seguinte pergunta: qual o percentual da população brasileira concentrada nesses 42 municípios, cujo ISS é importante para a arrecadação? Parece que provavelmente o doutor Wesley deve ser procurador do município. Bom, no último censo tinha 20% da população brasileira estava concentrada em 17 municípios, sendo que 14 eram capitais. Mas a pergunta não é essa. Talvez a pergunta seja: é isso que a gente quer? A gente quer botar estados e municípios brigando por um tributo sem a segurança jurídica que o professor Zé Eduardo tanto falou? A gente precisa depender de uma lei complementar que não saia ou de uma lista taxativa. Enfim, eu acho que a gente precisa fazer uma reforma orgânica que resgate o artigo 24 da Constituição quando fala em cooperativismo do federalismo, em cooperação no federalismo, e não no estímulo da competição. É isso que eu quis colocar. Bom, a gente tem um tempo aqui. Eu gostaria de verificar se alguém quer trazer alguma consideração sobre a palestra dos colegas. Talvez a doutora Priscila queira trazer alguma coisa, que foi a primeira a falar, né, e acabou sendo referência para todos os demais. Doutora Priscila, tem alguma questão a colocar? O ponto que eu acho que a gente tem que debater, estressar, e eu acho que o professor José Eduardo, né, traz isso muito bem na fala dele, é quantas vezes o nosso judiciário vai precisar se manifestar de novo sobre as mesmas coisas, né? Quantas vezes a gente vai precisar que seja repetido o que já foi decidido? Né, professor, o senhor comentou da questão da taxatividade da lista, esses serviços que a cada momento vão ser mais misturados, né? Você não tem uma natureza tão distinta para dizer se é uma prestação de serviço ou se não é, se é um serviço de telecomunicação, e me parece que é um grande desafio. Então, a minha percepção, pelo menos, e até gostaria aqui de ouvir os demais, trazer isso como uma provocação, não seria mais fácil resolver esse sistema tributário para a gente parar de ter esse tipo de discussão? Né? Sabemos aí que a reforma tributária entra, sai, existem algumas propostas na mesa, sabemos também que as propostas que estão na mesa prejudicam demais o setor de serviços em detrimento aí dos outros. Então, será que não é o momento de racionalmente pensar e criar regras que sejam claras para a gente justamente evitar esse tipo de debate que dura aí por décadas até que a gente consiga bater o martelo sobre determinadas situações concretas? Olha, peculiarmente, ontem eu participei de um congresso lá em Belo Horizonte, da FIEG, Federação das Indústrias, que era relativo a direito tributário empresarial, e a professora Vanessa Canado, que era do GV, do INSPE, que participou lá
no Ministério da Economia, agora está mais ligada em São Paulo. Ela apresentou quadros muito elucidativos e todos chegando à conclusão que nunca os municípios vão abrir mão das suas receitas e tudo é serviço. Aliás, eu posso até citar, eu não falei o nome, que é muito amigo meu, Alberto Macedo, que é um craque do ISS. Eu participei de um debate na BDF, há uns 3, 4 anos atrás, ele do meu lado, ele falou, olha, Zé Eduardo, agora, como eu disse, a economia está em evolução, isso é serviço. Então, com essa postura, talvez ele esteja certo, né? Tudo será o ISS. E na hora que você vê uma lista de serviços sendo alterada para colocar o tatuador, o piercing, né? E todas as operações funerárias, então, esses assuntos mais importantes. Agora, eu volto a colocar o seguinte, como fica? Porque o poder público fala, eu tenho uma lista, e na medida em que o Supremo diz que a interpretação é extensiva, então eu vou entender que daqueles 109 dos serviços de informática, tudo pode ser encaixado, né? Tudo pode ser encaixado. Então, essa interpretação extensiva ela vai continuar. Eu sou muito pessimista. Eu penso, não é a questão da arrecadação, é a questão do próprio empresário. Jamais ele vai pagar ICMS, ISS. Também, você veja o seguinte, só para fechar aqui a minha fala, a experiência que nós temos do 406, 68 até agora, apenas um item foi julgado inconstitucional, que era a locação, e precisou vir uma súmula vinculante, acho que é 31, para dizer que não tributa. Só que se eu olhar a lista de serviços, eu vou encontrar a locação de cofre de aluguel. Nem sei se banco ainda tem cofre de aluguel. Então, veja, eu sou pessimista realmente, eu acho que os debates vão continuar com toda a incerteza. Não adianta o contribuinte formular consultas, Secretaria de Fazenda ou Secretaria de Finanças, que as respostas vão ser... E sempre vai se dizer, e eu aqui fechando realmente, que falta, vamos dizer, uma operacionalidade, né? Fugindo um pouco do tema, mas nós temos tempo, quando se decidiu no Supremo, acho que foi em 2017, a questão do ICMS da ST, em que os estados disseram, bom, eu tenho que devolver aquilo que foi pago a maior. Aí criaram vários empecilhos, inclusive em São Paulo, dizendo, você precisa aplicar um 66. Então, esse 166 do CTN, se eu prover a transferência do encargo financeiro, isso vai valer para o ISS, vai valer para o ICMS. Então, me parece que o que deve ocorrer no futuro é mais ampliação da lista de serviços para encaixando tudo isso e não se esperando pronunciamento do judiciário. Né? Eu acho, professor Zé Eduardo, e até considerando que o senhor, mais uma vez, muito bem expôs, me parece que existe, inclusive, uma necessidade de impulsionar mais vezes o Supremo com relação, e aí eu pego aquele caso de Marechal Rondon, por exemplo, me lembrando aqui de cabeça, a questão do ISS dos planos de saúde, se não me engano, que ali o senhor muito bem colocou, os conceitos são oriundos do direito civil e são importados pelo direito tributário, tais como eles são. E ali me chamou muita atenção a ratio decidendi adotada, porque acaba que nós tínhamos, desde os anos 2000, aquela interpretação de 6-5, se não me engano, da obrigação, né, de fazer como sendo prestação de serviço, e o civil de sustentáculo depois, como ratio decidendi, para a questão dos leasing, né, em 2009, eu lembro dos vossos ministros Eros Grau. Agora, me chama a atenção, nesse caso de Marechal Rondon, a ratio decidendi, de que haveria ali uma superação dessa ideia da obrigação de fazer, do voto condutor, se bem me lembro, embora tivesse divergência com relação à ratio. Eu me lembro, salvo engano, o ministro Fux colocou da ideia da tese da residualidade, então superando aquela obrigação de fazer, e aí traz até aquela ideia de que a competência tributária seria tipológica, seria tipo e não conceito. Acho que ultrapassando, né, ou seja, dando um leque maior para o 146 da Constituição. E me lembro que nesse mesmo julgamento, o ministro Fachin, ele interpreta ainda como obrigação de fazer, numa perspectiva de competência como conceito,
mas acaba concluindo com relação à conclusão, da mesma linha do relator, mas a ratio decidente alterando. Então, eu acho que é um ponto ainda que nos dá, né, uma insegurança jurídica que transcende a parte normativa, né, doutora Priscila, doutor Danta, doutor Zé Eduardo, que transcende a parte normativa e acaba passando também para uma questão do judiciário, que, veja, é uma interpretação dos anos 2000 com relação ao mesmo imposto e, de repente, a modo de se interpretar e de aplicar o direito deu uma significativa modificação. Não sei o que os doutores pensam sobre esse ponto, mas... Eu só vou, aqui pegar o gancho. Você colocou a obrigação dar e fazer. Eu me lembro que, um pouco antes do Supremo decidir sobre essa questão da tributação da internet, o STJ apreciou uma questão que era a questão relativa a streaming como cessão de direitos autorais. Porque se discutia se a música tocada lá nos hotéis, sei lá onde, devia pagar, né, o direito autoral. Ali foi o STJ, eu acho que foi, não sei se a primeira sessão, acho que foi a primeira sessão. Então, se falou, isso é cessão de direito. Então, a cessão de direito também ficou afastada. Então, dessa forma, se essa postura do Supremo, se é uma diretriz firmada, daqui a pouco vira repercussão geral, hoje não nada vira mais súmula vinculante, vira repercussão geral. E é curioso, uma vez um juiz federal aqui de São Paulo falou, olha, o Supremo decide no âmbito da repercussão geral. Quando chega aqui, eu não posso aplicar. O meu caso tem peculiaridades, singularidades. Então, quero ouvir os ilustres colegas a respeito disso. Doutora Priscila, a mãozinha levantada, por favor. Olha, eu assim, esse ponto que o doutor João trouxe é muito relevante porque, então, vamos assumir que precisaremos ter todas as atividades expressamente previstas na lista de serviços. Tá bom, do início da existência real dessa atividade, até que ela esteja na lista de serviços, o que eu faço? Quantos anos eu vou demorar para ter alguma certeza, para ter algum direcionamento? E aí chegamos ao ponto de termos a modulação, vou trazer de novo o tema, que é totalmente... tem muita relação com o que estamos falando aqui, que foi aquela modulação do caso do CMS Software. Né? A modulação é uma tabela com 8, 9 hipóteses de modulação, e ali, a meu ver, muito mais do que a modulação, o STF legislou, porque ninguém pediu para o STF dizer aonde incide ISS. O pedido é, STF, me diga se incide ou não ICMS. Então, você acaba, por conta desse pandemônio tributário, criando situações que tornam o dia a dia do empresariado das empresas, certamente o Antônio sentiu muito isso na pele, como agir, o que eu faço, como eu preciso sistematizar os meus sistemas, os clientes precisam sistematizar o SAP para dizer se a receita que tem determinada característica, que caminho que ela vai seguir em termos de tributação, em termos de registro contábil. Então, é muito séria a situação em que a gente se encontra para termos soluções que demoram e que, quando vem com características que tornam inviável a própria interpretação do sistema, porque nós temos um gap de um período em que não haverá segurança se eu for depender de um item expresso taxativo na lei do ISS, e, de outro lado, eu abro margem para que o STF exerça quase que um papel legislativo. Pelo menos essa é a minha visão. Não sei qual a interpretação dos demais sobre isso. Se eu pudesse fazer uma colocação, João? Fique à vontade, né? Por favor, claro. Eu acho que a Priscila está coberta de razão. Eu ontem participei numa mesa também, falando sobre mercado de carbono, né? Que é uma inovação uma necessidade humana, praticamente. Eu estava com o ministro Levi, com o ministro Roberto Rodrigues, com o diretor do BNDES, o Bruno Aranha, e com a diretora do Itaú BBA, para isso. E com professores da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Agro. Todo mundo se mostrando como uma necessidade. Ah, não, o Brasil vai ficar para trás, Aí eu pergunto, assim, às vezes eu fiquei me perguntando, inclusive ao vivo, eu falei, poxa, será que nós queremos tanto inovação? Porque sempre que surge a gente quer tributar,
a gente gera insegurança jurídica, a gente gera crise regulatória, a gente gera problema. Enfim, como é que a gente vai estimular uma empresa a gerar inovação? Porque, assim, esse mercado de carbono tem um catch, né? Ou você vira o poluidor pagador e compra crédito de outro e continua com a velha tecnologia de sempre, ou você estimula as pessoas que produzem de uma forma ruim a inovar. Mas aí você inova, aí tem a lei do bem, aí a lei do bem não funciona, aí depois tem o que a Priscila falou, tem o PIS/COFINS, aí você entra numa regulação maluca e entra no que o professor Zé Eduardo falou, não tem lei complementar, aí acaba no Supremo, aí o Supremo, consequencialisticamente, ele decide a favor dos estados ou dos municípios, porque os estados ou municípios estão quebrados em face da União, ou vice-versa. Entendeu? Então a gente vive uma insegurança que, aliás, foi muito feliz o tema desse congresso, né? Segurança jurídica e estabilidade, porque é isso que a gente precisa, entendeu? Eu acho que, assim, investimentos em mercado de carbono são investimentos para de 20 anos. A indústria do petróleo que tem aqui, para ela, a indústria do petróleo, médio prazo, é 10, 15 anos. Então, assim, a gente não pode ter um tipo de tributação no dia 1 e um tipo de tributação no dia 10 e um tipo de tributação no ano 15. É insano, entende? Não é uma coisa que seja razoável. Por exemplo, você pegar a decisão do software de prateleira de 10 anos atrás, ainda está discutindo isso 10 anos depois, sem que haja uma lei, sem que haja uma segurança jurídica, sem que haja uma rapidez, entendeu? E aí eu pergunto, por que a regulação deu certo? A regulação deu certo por causa porque importou, né, a ideia norte-americana do Shapiro e depois dos italianos, do Giannini, de deslegalização e jogou para a agência reguladora fazer um negócio rápido. Porque, assim, não é razoável que uma válvula de poço que há 10 anos atrás era o estado da arte, seja 10 anos depois. Como, por exemplo, na completação de campo de petróleo. E assim não é razoável que um tributo que era 100% sobre circulação de mercadoria há 30 anos atrás, hoje, né, fique sob fatores de produção. Por quê? Porque os estados precisam arrecadar e a guerra fiscal diminui a base tributária. Aí surge essa nova tecnologia, os estados querem, os municípios querem, quem perde? A nova tecnologia, os estados e os municípios. Então, acho que aqui a gente discutiu aí durante várias horas aqui, e o que a gente chega à conclusão é que não tem segurança jurídica, nem estabilidade, nem olhar para o futuro numa indústria que olha para o futuro. Né? A tributação no Brasil me parece que... isso, né, Fabrício? A tributação no Brasil parece o caranguejo, né? Ela anda para frente olhando para trás. Ela vai acompanhando a indústria com conceitos antigos, até que os conceitos antigos se sobrepõem e ela tem que mudar. Parece que é isso. E aí a indústria digital ela está indo para o exterior, né? Ela está indo para os países onde você tem estabilidade regulatória, onde você tem uma tributação justa. A indústria digital, as grandes fortunas, ou a quantidade de cérebros que estão saindo do país. Enfim, a gente está perdendo, a gente está estimulando de uma forma errada. Aí, por exemplo, o professor Zé Eduardo estava falando agora da questão da ADIM sobre o convênio do CONFAZ. Eu sou o assessor jurídico do CONCEFAZ, então eu estou acompanhando isso há muito tempo. Né? Assim, isso começa, como a emenda constitucional 33, de 22 anos atrás, que 20 anos depois se torna a solução para todos os problemas e para a crise dos combustíveis. Só que o pessoal se esquece que a crise dos combustíveis, em grande maneira, é causada porque o Dr. Putin resolveu fazer uma palhaçada em uma guerra e, assim, que o ICMS ele é constante há 20 anos. Então, assim, não é mudando uma alíquota para uma alíquota de REN que você vai mudar o sistema inteiro. O sistema é um pouco mais complexo que isso, entende? Então, assim, eu acho que a gente está fazendo uma colcha de retalhos, um carnaval tributário aí para trazer o nosso Becker de volta. Mas, enfim, eu acho que a gente está trazendo para a nossa indústria um desincentivo à inovação. Essa que é a verdade, com uma tributação anacrônica que precisa melhorar.
teríamos aí muito tempo muito a discutir, né, com relação, até em termos de conclusão sobre o tema principal do Congresso, especificamente sobre esse tema muito rica, né, com palestras densas, com conteúdo, mas também com a simplicidade de uma apresentação. Mas, em razão do horário, me cabe aqui agradecer mais uma vez aí a participação dos palestrantes, né? Faço isso em nome da doutora Priscila, que é a nossa representante feminina nessa mesa virtual, e agradecer mais uma vez a toda a organização do evento, a Daniela Brigagão, ao próprio Gustavo também, e ao presidente Heleno Torres. Então, eu declaro agora, me cabe, declarar encerrado esse 22º painel. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.